Vamos continuar então a interpretação do capítulo 14 do livro do Apocalipse, um capítulo importante com eventos extraordinários preenchendo esse capítulo desse livro tão enigmático e essencialmente profético que é o livro do Apocalipse. Na primeira aula a gente foi dos versículos 1 ao 5 e hoje nós vamos ver 3 anjos proclamando os juízos de Deus, versículos de 6 até o 13. Se essa é a primeira aula que você está assistindo, o link da série completa eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Vale muito a pena você acompanhar essa série. Você vai entender a última mensagem de Deus para os homens, que é o livro do Apocalipse, o último livro desse compêndio de livros que é a Bíblia Sagrada. Aqui no capítulo de número 14, versículos de 6 a 13, que é a segunda parte desse capítulo, nós dividimos esse capítulo em 3 partes porque ele é um capítulo muito longo, cheio de informações importantes. Inclusive, na aula de hoje, nós temos muitas notas, muitas informações importantes, por isso aconselho você a assistir a aula sem pular, tá bom? Sem adiantar o vídeo, para você não perder nada. Temos aqui 4 eventos importantes. Primeiro, um anjo voa pelo meio do céu com o Evangelho Eterno. Vamos entender o que é esse Evangelho Eterno. Outro anjo seguiu o primeiro, dizendo que caiu a grande Babilônia. Inclusive, fala com ênfase, caiu Babilônia. Terceiro evento, o anjo diz com grande voz que se alguém adorar a besta, adorar a imagem da besta, vai beber do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado. E o quarto evento, uma voz do céu diz que bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Então, 4 eventos importantes nessa segunda parte do nosso comentário do capítulo 14. Eu estou lendo na tela do computador. Se você quiser adquirir a apostila, é só ler esse QR Code que está aparecendo aqui ao lado, com o app do seu banco. Faça o depósito, compre a apostila, pode confiar, você vai receber com certeza a apostila de 360 páginas em PDF. É só deixar o seu e-mail ou o número do seu WhatsApp aqui na descrição, que eu envio para você no mesmo momento. Depois vou apagar os seus dados aqui do comentário para não ficar nenhuma informação sua aqui. Começando então com o versículo de número 6, nosso primeiro versículo de hoje. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho Eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Vamos começar com a descodificação desse Evangelho Eterno. Como assim Evangelho Eterno? O Evangelho não iniciou com a vinda de Jesus e dura até agora, inclusive muito vigente agora durante a época da igreja, a Era da Graça, que já está com 2000 anos? Como assim Evangelho Eterno? Ele é chamado de Evangelho Eterno por causa do teor da sua mensagem, a mensagem contida tanto nesse Evangelho que nós temos aqui na mão. Especificamente, o termo Evangelho se refere aos 4 evangelistas, à narrativa dos 4 evangelistas. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas toda mensagem de Deus para os homens contida no seu livro, a Bíblia, é genericamente também chamada de evangelho, já que o termo vem do grego, né, que significa proclamação de boas novas. Então, toda mensagem de Deus para os homens pode ser considerada como evangelho. Mas esse evangelho, do qual o capítulo 14, versículo 6 fala, ele é chamado de eterno por causa do teor da sua mensagem. É uma mensagem atemporal e é uma mensagem abrangente a todos os moradores da terra, todos os povos, tribos, línguas e nações. Está escrito na Bíblia que o Evangelho seria pregado a todos os povos em testemunho a todas as gentes para depois vir o fim. Nós temos aqui uma descrição, nesse capítulo 14, de eventos que antecedem o estabelecimento do milênio, que vai acontecer daqui a pouco, no capítulo 19 do livro do Apocalipse. Então, nós, a Igreja de Deus, estamos falhando na nossa tarefa do ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. A Igreja está falhando nisso, porque a Igreja está focada em eventos, a Igreja está focada em construir templos, a igreja está focada em ficar dentro do templo, fechada dentro das 4 paredes.
esquecendo que a missão da igreja é fora das portas, né? Então, nós estamos falhando. Nós estamos falando em cumprir os dois ids. Nós temos esse id, que é o id pregai, de Marcos 16 e 15, e nós temos o outro id, que é o de Mateus, que é id e ensinai todas as nações. Então, a gente tem um id específico, que é o id de ensino, de edificação, de consolidação daqueles que se salvam. Nós estamos falhando. Por isso, nesse momento aqui do Apocalipse 14:6, ainda será necessário que criaturas extraordinárias, como os anjos de Deus, façam essa proclamação. E será de tal forma que ninguém vai ficar sem ouvir a proclamação dos juízos de Deus. Isso é chamado de Evangelho Eterno. A mensagem... Evangelho Eterno, uma mensagem atemporal para todos os povos, tribos, línguas e nações. Quando uma pessoa pega a Bíblia, em qualquer tribo, língua, nação, em qualquer idioma do mundo, nós temos a sorte de ter a Bíblia traduzida para nós em português desde o século XVI, né? Mas outros povos do mundo ainda nem têm esse livro traduzido para o seu idioma. Mas os que têm, quando pegam esse livro na mão, não consideram um livro estrangeiro. Considera um livro seu, uma mensagem de Deus para eles, para esse povo. Então a Bíblia é um livro muito peculiar. A Bíblia é um livro que foi dado de presente para todos os homens, para todos os povos, tribos, línguas e nações. Agora, o que acontece é que espalhar o Evangelho é missão dos homens. Homens ensinando homens. Foi a ordem deixada por Jesus. Ide por todo mundo e pregai. Foi a ordem deixada por Jesus. Ide por todo mundo e ensinai as nações. Nós estamos falhando com isso. E aí, agora, nós vamos ver aqui 3 anjos, antes do momento do fim, proclamando os juízos de Deus, para que depois, com justiça, possa vir o fim. A mensagem central desse evangelho eterno que esse anjo anuncia é o chamado ao arrependimento. Exatamente como consta nesse evangelho que nós temos aqui na nossa mão, a mensagem da Bíblia. Esse evangelho eterno que é pregado aqui no fim dos tempos, ele também tem esse teor, um chamado ao arrependimento. Arrependimento do grego metanoia, né? Do hebraico shuv. Um retorno, uma meia volta para ir agora em sentido contrário do caminho que se estava levando. Então é uma conclamação ao arrependimento, também ao reconhecimento da soberania de Deus e também um chamado à adoração a Deus. Um contraste direto com aquilo que está sendo proposto nessa última hora, durante o período da grande tribulação, que é a adoração da besta, a adoração da sua imagem, né? Quando a gente fala besta, nós estamos falando da primeira besta, que você pode ver na aula, na penúltima aula, que é a besta que sobe do mar. Essa é a primeira besta. E o falso profeta é a segunda besta. O falso profeta proclama o reino da primeira besta, que é o anticristo. No período da grande tribulação, o objeto de adoração não é mais Jesus, não é mais Deus, mas é a besta e a sua imagem. Mas Deus nunca vai se deixar sem testemunho. Deus nunca se deixou sem testemunho e nunca vai se deixar sem testemunho. Sempre haverá pessoas testemunhando de Deus. Na época do profeta Elias, por exemplo, ele ficou deprimido, ficou triste, era de se entender, né? Um homem só lutando contra um governo, uma nação, no caso de Jezabel, a profetisa do mal lá, e o rei Acabe. O povo estava sucumbido na idolatria e Elias desanimou e foi para a caverna, como você bem conhece a história. E Deus vai lá falar com ele, tentar reanimá-lo, e Deus aparece para ele de várias formas, né? Deus se manifesta para ele, aliás, de várias formas. E quando fala com ele, diz: Elias, você acha que está sozinho? Eu ainda tenho lá em Israel 7.000 homens que nunca dobraram os seus joelhos diante de Baal. E o 7 é muito peculiar aí, né? O 7 é o número da totalidade, o 7 é o número de Deus. O 7 representa, então, a totalidade dos adoradores imaculados de Deus. Tenho ainda 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Aleluia, coisa maravilhosa, né? Deus nunca vai se deixar sem testemunho.
Atos 14:17. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Então, durante a grande tribulação, Deus também não vai se deixar sem testemunho. 3 anjos vão proclamar a mensagem de Deus da última, mas última hora mesmo, né? Última hora já é agora. Nós consideramos a era da igreja, a era da graça, que já dura 2000 anos, como última hora. Mas essa é a última da última da última mesmo, né? 3 anjos estão proclamando o evangelho eterno antes que a ira de Deus recaia sem mistura. Vou explicar daqui a pouco o que significa esse negócio de ira sem mistura sobre a humanidade. Como eu disse, o teor do evangelho pregado na última hora, esse evangelho eterno, é o mesmo teor do evangelho pregado e registrado nas escrituras. É o mesmo teor do evangelho de Cristo, do evangelho de Paulo, do evangelho dos apóstolos. E ele pode ser apresentado de 4 maneiras, 4 formas gerais. O evangelho do reino, o evangelho da graça, o evangelho eterno e o evangelho que Paulo chama de seu, né? O meu evangelho. O evangelho que Paulo chama de seu é o mesmo evangelho da graça, aquele evangelho do favor de Deus que salva a humanidade. Vamos explicar esses termos? Evangelho do reino. Esse evangelho do reino são as boas novas que Deus propôs, né, para a humanidade, que ele vai confirmar durante o reino milenial. O evangelho do reino é o evangelho do reino de Cristo, aquele período de 1000 anos em que Cristo, o herdeiro do Melech David, do rei Davi, vai reinar sobre essa terra durante 1000 anos. Inclusive na aula passada nós falamos sobre Sião, o local onde foi edificado o templo em Sião, e a gente deu uma nota sobre isso. Então, evangelho do reino significa isso, é o evangelho de Jesus, que será consumado no período milenial, no período do reino do milênio. A Bíblia faz 2 menções desse evangelho do reino, uma é passada e a outra é ainda futura. A passada é aquela que João Batista começou, né? João Batista dizia: Ego baptizo in idate ismetania, eu vos batizo para o arrependimento. Então escutem as minhas palavras, ouçam as minhas palavras, se convertam. Esse texto que eu citei em grego, né? Ego baptizo in idate, eu vos batizo com água, ismetania, para arrependimento. Como bom judeu, no hebraico ele dizia Shuvu bitchuvah, kikarvah malchut shamayim. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então esse era o evangelho do reino, o evangelho que tinha a intenção de colocar Jesus no trono. Mas Jesus foi rejeitado, como todos vocês sabem. O povo de Deus, Israel, rejeitou o seu Messias, não reconhecendo o momento favorável. Inclusive, Jesus sobe num dos montes de Jerusalém, olha para a cidade, chora sobre ela e diz: Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas tu não quiseste. Então, Jerusalém, o povo, rejeitou esse evangelho do reino, mas ainda terá uma oportunidade futura. Então, a mensagem do evangelho do reino é apresentada de 2 formas, começando com João, e a futura é aquela que está em foco agora, aqui no versículo 6 do 14 do Apocalipse, o evangelho eterno. Anjos estão proclamando os juízos de Deus. Mas Mateus 24:14 também traz uma informação importante. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Não sei se você, como eu, me incomoda muito saber que a igreja está muito acomodada dentro do templo, preocupada com eventos, preocupada em construir templos, preocupada com o seu conforto. Muitas pessoas até entendem que igreja, templo, é a igreja de Deus. Não entendem que nós somos a igreja e que o templo é só um lugar para congregar. Muitas pessoas atrelam a ideia de estar todo domingo ou 4 vezes por semana na igreja ao projeto da salvação. Não tem nada a ver. Nós vamos para a igreja porque somos salvos. Nós não vamos para a igreja para ser salvos. Igreja, agora, até a gente é tão viciado nessa terminologia, né? A gente vai congregar, a gente vai para o templo porque a gente é salvo e não para ser salvo.
O templo é só o lugar onde nós vamos render o culto da nossa vida. Nós somos a igreja. Nós precisamos viver uma vida de igreja, de autêntica igreja, de testemunhadores, de pregadores do evangelho, né? Então, esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, depois virá o fim. É agora, isso está acontecendo agora no Apocalipse 14 e versículo 6. A igreja, eu não tenho condição de acreditar, olhando o cenário da igreja brasileira e mundial, eu não tenho condição de reunir força para acreditar que a igreja vai cumprir a sua missão. Então, esses anjos terão que proclamar na última hora o testemunho de Deus. E, inclusive, por ser a última hora, será um testemunho de juízo. Para que Deus fique justificado quando derramar a sua ira sobre a humanidade. Então, o Evangelho do Reino tem o Messias no centro e aponta para o governo teocrático de Cristo durante 1000 anos aqui na Terra. É também o Evangelho da salvação, mas mostra Jesus como rei. Depois nós temos o Evangelho da graça. São as boas novas que Jesus proclamou ao morrer na cruz e ao dizer tetelestai ou tetelestai, como você conhece ou não conhece esse termo grego que significa está consumado. Quer uma explicação sobre o termo tetelestai? Vou deixar nesse vídeo aqui para você. 5 minutinhos vai ficar resolvido para você o que significa e como pronuncia. No Evangelho da Graça, então, Jesus é o centro. Jesus é oferecido como oferta de amor de Deus para a humanidade. Jesus é oferecido como a solução definitiva para a salvação. Diferente da antiga aliança, onde de tempos em tempos se oferecia um animal pelo pecado do pecador. Agora não. Agora este que é oferecido é o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, oferecido de uma vez para sempre, para salvar a humanidade, todos aqueles que creem. A manifestação desse evangelho pode ser referida de 8 maneiras. Evangelho de Deus, Evangelho de Cristo, Evangelho da graça de Deus, Evangelho da glória de Deus, Evangelho da nossa salvação, Evangelho da circuncisão, Evangelho da incircuncisão, Evangelho da paz e Evangelho eterno, que é o que nós estamos falando aqui no 14:6 do Apocalipse. E temos ainda o evangelho que Paulo pregava e o evangelho que ele cita na carta aos Gálatas, que ele chama de outro evangelho. Uma explicação rápida sobre cada uma dessas manifestações do evangelho, mas você vai poder conferir na apostila, se você adquirir, tá bom? Vale muito a pena você adquirir essa apostila. O preço é simbólico, perto do que tem nessa apostila, tá bom? Aponte seu celular para o QR Code e veja o valor e vê se não vale a pena o investimento. Evangelho de Deus, porque se origina no seu amor agape. É agape, não é ágape, tá bom? Vou deixar um vídeo aqui explicando para você essa terminologia. Evangelho de Cristo, porque se origina no seu sacrifício, na sua morte vicária, na sua entrega por todos os homens. Evangelho da graça de Deus, porque salva aquele a quem a lei condena. A lei condena o pecador, a graça salva o pecador. Lembra da mulher adúltera que os sacerdotes queriam apedrejar? Ali é a lei de Moisés. E a lei da graça entra ali no mesmo cenário em contraste. Jesus diz, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. Essa é a lei da graça. Depois nós temos o evangelho da glória, porque diz respeito àquele que está na Kevod, na glória, fala de Deus. E esse evangelho também leva filhos à glória de Deus. Aí nós temos o evangelho da salvação, porque o poder de Deus... Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho da circuncisão, porque salva tanto circunciso quanto incircunciso. E, da mesma forma, o evangelho da incircuncisão, porque salva o pecador incircunciso também. Nesse evangelho não existe circuncisão nem incircuncisão. Todo aquele que crê em Cristo pode ser salvo. Depois nós temos o evangelho da paz, porque esse evangelho estabelece shalom, paz entre o homem e Deus, pelo perdão dos pecados. E isso acontece através de Jesus. Evangelho eterno, acabei de explicar, né? É eterno porque tem uma mensagem atemporal, serve para todas as épocas, e uma mensagem que serve para todos os homens, todas as culturas, todos os níveis de inteligência, todas as cores, raças, tribos, línguas, nações. E o evangelho que Paulo pregava, ele dizia, não é outro, é o mesmo evangelho.
Vocês, Gálatas, é que estão transtornando esse evangelho, transformando ele em outro evangelho. Então aqui a gente tem o que Paulo pregava e o que ele chama de outro evangelho. 8 manifestações, então, aí do Evangelho de Cristo sendo explicado de forma rápida. Você está vendo que eu estou correndo, né? Mas na apostila você ainda poderá ver mais 12 manifestações do Evangelho com referências bíblicas. Simplesmente chamado de Evangelho em Marcos 1,15, Evangelho de Cristo, Romanos 1,16, Evangelho de Deus, Romanos 1:1, Evangelho de Jesus Cristo, Marcos 1:1, Evangelho do Reino, Mateus 4:23, Evangelho da Graça de Deus, Atos 20:24, Evangelho do Seu Filho, Romanos 1:19, Evangelho da Glória de Cristo, 2 aos Coríntios 4:4, Evangelho da Vossa Salvação, Efésios 1:13, Evangelho da Paz, Efésios 6:15, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, na 2 aos Tessalonicenses 1:18, Evangelho Eterno, como é visto aqui no versículo 14 e 6. São muitas notas, por isso eu precisei dividir o capítulo 14 em 3 aulas, porque é um capítulo extremamente rico de informações. No versículo 6 do 14 do Apocalipse, então a gente tem todas essas informações ao redor da informação do versículo 6, que diz que um anjo proclama o evangelho eterno a todos os povos, tribos, línguas e nações. Agora no 7, o anjo dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Essa reivindicação da obra de Deus, essa reivindicação do anjo, o anjo está proclamando aqui o evangelho de Deus, está proclamando com grande voz, conclamando a humanidade a temer a Deus. E ele faz questão de citar as obras desse Deus, as características criadoras desse Deus. O destaca então como um Deus vivo, poderoso e soberano. Esse Deus, anunciado aqui no 7:14 do Apocalipse, é o mesmo Deus do Bereshit, capítulo 1, versículo 1, do Gênesis 1:1. O capítulo 1, versículo 1 do Gênesis diz, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui o anjo liga esse Deus do qual ele está falando ao Deus do princípio, ao Deus do Gênesis. Aquele Deus que aparece no primeiro livro, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, cujo verbo que aparece ali é o verbo bará, um verbo que está diretamente relacionado à obra de um Deus criador, não de um arquiteto. O arquiteto é aquele que pega coisas que já existem e forma uma coisa bonita. O Deus criador ex nihilo é aquele que cria a partir do nada. É o que significa o termo ex nihilo do latim, do nada. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, esse anjo aqui está tentando ligar a humanidade ao único Deus criador. Isso é evangelho. Isso é boa nova, que apresenta o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Os inteligentes, os sensíveis, temem a Deus por imanência. Imanência, segundo a minha forma de entender e a minha descrição, inclusive essa frase que eu vou citar é minha, imanência é a capacidade que Deus tem de ser percebido na obra que Ele criou. Diferente da imanência vista e ensinada na filosofia. Diferente da imanência de Spinoza, por exemplo, que dizia que a imanência é a percepção de Deus como parte da natureza, como parte do universo. Mas nós, na teologia conservadora, nós os cristãos, não temos condição de aceitar Deus como parte da natureza, como sendo da mesma substância. Não. Deus é o criador da substância. E Ele cria, inclusive, ex nihilo. Se a gente disser que Deus é parte da natureza, que Deus é imanente à natureza, ao universo, então nós estamos pregando panteísmo. Mas o que nós estamos mostrando aqui, e o que o anjo está fazendo aqui no versículo 7 do 14, é conclamando a humanidade a olhar para um Deus que subsiste separado da sua criação. Ele não é parte da criação. Ele é o Deus da criação. Ele é o Deus que criou todas as coisas. E o anjo disse, temei a Deus e dai-lhe glória. E o motivo maior para se temer a Deus aqui no contexto do 7 do 14 do Apocalipse é porque vinda é a hora do seu juízo. Esse temer aqui, então, significa se arrepender.
Significa cair prostrado de joelho diante de Deus. Se ainda não recebeu a marca da besta, que já começou a ser implantada no capítulo 13, ainda dá tempo de se entregar para Deus. Porque se receber a marca da besta, nós vamos ver daqui a pouco, já está condenado ao lago de fogo, enxofre e tormento para todo sempre. Mas se não recebeu, ainda dá tempo de temer, que envolve arrependimento, adoração e reconhecimento da soberania de Deus. A proclamação do primeiro anjo, então, é da grandeza de Deus. Esse anjo interliga esse Deus que ele anuncia ao Deus do Gênesis, o Deus criador, que criou o céu, terra, mar e fontes das águas. E agora vem outro anjo no versículo 8. E outro anjo seguiu o primeiro, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Essa grande Babilônia aqui, ela é condenada duplamente aqui. A gente tem um superlativo aqui para mostrar a sua queda. O texto não diz simplesmente caiu Babilônia, diz caiu Babilônia. Está confirmada a sua queda. Essa Babilônia grande aqui, essa grande cidade com a qual as nações, os reis da terra se prostituíram, pode ser identificada com uma capital que haverá na última hora. Não sei se Roma, não sei se a própria Jerusalém corrompida, né, na última hora. Eu não vou aqui afirmar que é essa ou que é aquela capital, mas é uma capital idólatra. É um lugar de onde o comando religioso da última hora, o culto do anticristo, terá sede, né? Então, provavelmente Roma, ou a própria Jerusalém, não sei. Não é a Babilônia literal, porque a Babilônia literal já caiu, já deixou de existir há muitos séculos, né? Ela não tem mais lugar na história. Então, essa nova capital da idolatria, essa nova capital da prostituição espiritual, essa nova capital da adoração à imagem da besta e do anticristo e dos demônios, é identificada com a Babilônia antiga porque tem o mesmo caráter. A mensagem do segundo anjo, então, é simplesmente o anúncio da queda da Babilônia, ou seja, do sistema religioso do anticristo e do falso profeta. No versículo 9 nós temos a ação do terceiro anjo proclamador. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Aí a gente precisa ler o versículo 10 junto, né, para dar contexto. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então a mensagem do terceiro anjo é exclusivamente aterradora, né? É uma mensagem muito séria. E ele está ameaçando aqui os moradores da terra que ainda têm chance de não receber o número da besta, ou o número do seu nome. Quer entender isso direitinho? Vá na aula do capítulo 13. Vou deixar ela fácil aqui para você agora, aparecendo no card aqui, para você só dar um clique assim que você terminar de assistir essa e já entender esse negócio do número, da marca e tal. Os que não receberem a marca da besta, os que não receberem o número do anticristo, o número da besta, não vão poder comprar nem vender. Vai ser uma situação extremamente difícil. É inimaginável. Acho que você devia parar um pouquinho e meditar. Medita na situação de hoje, em não poder comprar e nem vender. Estar fora do sistema. Não ter um cartão de banco, não ter uma conta no banco, não ter dinheiro. Ou mesmo que tiver dinheiro, chegar num comércio para comprar alguma coisa, para comprar comida, comprar roupa, e a pessoa pedir para você a sua identificação. E a sua identificação não é o seu CPF, é o seu RG, mas é o número da besta. Já pensou nessa situação? Aí você diz que não tem. Aliás, eu acho que você não pode nem dizer que não tem, né? Porque se disser que não tem, já é preso na mesma hora, né? Então, imagina essa situação. Como é que as pessoas vão se virar? Então, as pessoas fracas, as pessoas sem determinação, as pessoas que estarão deprimidas, doentes por todo o flagelo dos acontecimentos do Apocalipse recaindo sobre a humanidade, com certeza vão se entregar. Com certeza vão receber o número da besta para ter esse conforto
de poder comprar, vender, continuar com a vida normal. Mas a proclamação do terceiro anjo, no versículo 9 do 14 do Apocalipse, é: se alguém adorar a besta, ou a sua imagem, ou receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, versículo 10, o tal vai beber do vinho da ira de Deus que se deitou sem mistura. Vamos para o versículo 10. O vinho da ira de Deus é uma metáfora para a ira de Deus, literal. Deus está irado com a humanidade e agora, durante o período da grande tribulação, que é todo esse estudo que nós estamos fazendo, hoje já é nossa aula de número 29, então a ira de Deus está se derramando sobre a humanidade. O que significa a ira sendo derramada sem mistura? É uma metáfora, uma comparação que se fazia com a bebida que as pessoas bebiam na antiguidade, ou ainda hoje, né? O vinho era misturado em certas situações com água para diminuir o teor alcoólico e assim a pessoa poder beber um pouco mais e sem ficar bêbado tão rápido, né? Então, o que significa a ira sem mistura? Significa a ira pura, a ira sem a misericórdia. A água no vinho é a representação da misericórdia na ira de Deus. Hoje em dia, na era da graça, olha só, chamada, né, teologicamente de a era da graça, esse período da igreja, que dura desde Cristo até a volta de Cristo para arrebatar a igreja. Todo juízo de Deus é executado com mistura de ira com graça. E a graça sempre vence nessa situação. Mas agora, no versículo 10 do Apocalipse 14, a ira de Deus será derramada sobre os adoradores da besta sem misericórdia. Aqui é o capítulo 14, versículo 10. A ira de Deus sendo derramada sobre os adoradores da besta sem mistura, sem misericórdia. Mas ainda vai chegar o capítulo 16, onde as taças, aliás, as salvas da ira de Deus serão derramadas sem misericórdia. Capítulo 16 do 1 a seguir. Nós vamos estudar em breve, né? Então, queridos, todo aquele que fizer opção por adorar a imagem da besta, por ser idólatra, por adorar o anticristo, os demônios, vão experimentar a ira de Deus sem misericórdia. Versículo 11. E o fumo ou fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, quem adorar a besta e a sua imagem, ou aquele que receber o número ou o sinal do seu nome, o número na testa ou na palma da mão, esses serão condenados, serão atormentados. Olha só, e o fumo do seu tormento sobe para todo sempre. A expressão para todo sempre no grego, tous aionas ton aionon, é um termo para... É uma paráfrase que também dá a entender eternidade. É para todo o sempre. Sobre a condenação, sobre o tempo da duração da condenação, eu vou deixar para você, vou deixar nesse card aqui, a série O Inferno. Nessa série eu falo sobre a condenação, se é eterna, se não é, se é temporal, se é atemporal, quanto tempo dura, quanto não dura, explicação completa sobre o inferno, quando surgiu, por quê, uma justificação sobre a justiça do inferno. São 6 vídeos extraordinários. E num desses vídeos, você vai ter uma explicação especial sobre tous aiona ton aionon. Essa expressão grega que significa pelos séculos dos séculos. Aí nós vamos entender lá se a condenação é eterna ou não é eterna. É importante você assistir lá, porque você vai ganhar muito assistindo essa série, e assim eu não preciso gastar muito tempo praticamente colocando uma aula dentro dessa aula para explicar esse termo, tá bom? Para todo o sempre. Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de aceitar que a condenação do inferno seja eterna. Como assim um Deus onibenevolente, um Deus completamente bom, condena suas criaturas ao inferno eterno? Eu argumento lá nessa série. Se você for curioso, vai lá e assista. Você vai ganhar muito. Aqui no versículo 11 do 14 do Apocalipse, então, a gente vê que a condenação é eterna. O castigo dos adoradores da besta, daqueles que resolveram receber a marca da besta, o número do seu nome, é para todo sempre. É tous aiona ton aionon, que aparece em vários lugares no livro do Apocalipse.
eras de eras, séculos dos séculos. É, então, uma afirmação de uma condenação eterna. Jesus confirmou isso também. Jesus falou sobre o inferno de maneira muito correta, usando o termo grego Guiena, por 11 vezes. Ele foi o único que foi no âmago do termo que representa a condenação eterna. Por 11 vezes ele usa o termo grego Guiena, falando da condenação do inferno. Aqui em Mateus 25:46 nós temos: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E ele aconselha em Marcos 9:46 o seguinte: se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Toda vez que Jesus vai falar sobre o inferno, ele deixa muito claro que a condenação é eterna. Então, a gente precisa atentar para isso. E para a gente encerrar a aula de hoje, os versículos 12 e 13, vamos ler juntos. E na próxima aula, a terceira parte do capítulo 14 do livro do Apocalipse, vamos estudar a ceifa e a vindima, 14, dos versículos 14 até o 20. Se inscreva se ainda não se inscreveu, para não perder nenhuma dessas aulas muito importantes. Versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Versículo 13. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Aqui está a paciência e a fé dos santos e dos que guardam os mandamentos de Deus. Eu não sei se você já passou por luta, por tribulação. Se você ainda não passou, uma certeza você pode ter. Você ainda vai passar. Porque a fé do crente é provada de todas as maneiras, para que a gente, como prata refinada, como ouro fino, possa ser provado. Então não sei se você já passou por prova, por tribulação, mas no momento da prova e da tribulação, da aflição, é o momento de exercitar a paciência. Eu até brinco que se salvação fosse por exercitar paciência, eu já estava salvo faz tempo. Porque o que eu já passei de sofrimento, sofrimento psicológico, intelectual, todo tipo de sofrimento, cada um sofre de uma maneira, né? Eu já passei por muita luta, muita tribulação, muito sofrimento e tive que exercitar demais a minha paciência. E não tem nada mais terrível, não tem nada pior do que ser obrigado a exercitar paciência. Versículo 12 diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A coisa mais difícil do mundo é perseverar com paciência, mas é necessário. Quem perde a cabeça na hora da tribulação, perde tudo, inclusive a salvação. Essas pessoas aqui do capítulo 14, que estão no momento de tribulação, se elas perderem a paciência com o não poder comprar, não poder vender, não poder participar da sociedade, de ser perseguido pelo anticristo, de ser obrigado a adorar um Deus que eles nem reconhecem, se eles então perderem a paciência e se enquadrarem nesse sistema religioso, eles estarão perdidos para sempre. Então, manter a paciência, exercitar a paciência é uma obra dos santos. Versículo 13, então, diz: e ouvi uma voz do céu que dizia: bem-aventurados os que já estão mortos no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas obras e dos seus trabalhos. É uma felicidade morrer na era da graça. A não ser que você seja arrebatado, é melhor estar morto do que participar desse período sombrio da grande tribulação. Esse versículo 13 pode se aplicar a todos os que morreram na era da graça, são felizes, porque não vão participar do período da grande tribulação, né? Pode se aplicar aos que foram arrebatados e também não vão participar do período da grande tribulação, mas se refere exclusivamente àqueles que morrem durante o período da grande tribulação, durante esse período aqui do capítulo 14 que nós estamos estudando, durante todo o período da grande tribulação, sem receber a marca da besta, sem adorar a besta, sem participar da religião falsa do falso profeta, cujo Deus é o anticristo. Felizes os que morrem no Senhor e não aceitam a marca, não aceitam essa religião falsa,
não aceitam esse Deus falso, que é o anticristo. Ele vai se assentar no templo de Deus querendo parecer Deus. É o que diz a carta aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses. Então, muito cuidado. Se você está assistindo essas aulas, se por acaso você der o azar de ficar, se lembre disso, tá bom? É melhor morrer do que participar desse sistema religioso. É isso por hoje então. Na próxima aula nós vamos no capítulo 14, dos versículos 14 até o 20, e assim a gente fecha o capítulo 14 do livro do Apocalipse. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você gostou da aula, deixe um like para nos ajudar. Compartilhe também essa aula. Seu like e compartilhamentos são muito importantes para nós, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Sua inscrição é importante para nós. Se quiser nos ajudar ainda mais, se torne membro do nosso canal. Para os membros nós temos vídeos, aulas e cursos exclusivos. Se quiser falar direto comigo, tirar suas dúvidas sobre teologia e sobre a Bíblia, se torne membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.